Fala pessoal, e aí, tudo bem? Gente, é o seguinte, a gente vai começar a falar sobre dilatação, tá? Dilatação linear dos sólidos, depois dilatação superficial da dilatação superficial e depois dilatação volumétrica, tá bom? Então, é o seguinte, na dilatação linear dos sólidos, né, como é que você pode enxergar isso, tá? O que é dilatação, tá? Dilatação é aumento, tá certo, gente? Quando dilata alguma coisa, aumenta de tamanho, tá bom? E nesse caso, realmente é dilatação de tamanho. Ó, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Se eu aqueço uma barra de ferro, tá? É, quando eu aqueço, as moléculas elas tendem a se agitar, ocupando um maior espaço, e quando elas ocupam um maior espaço, ela aumenta de tamanho. Vou dar aqui um exemplo clássico, tá? De dilatação. Por exemplo, quando você vai passar por cima de uma ponte, entre um bloco de concreto e outro, sempre há uma fendazinha, certo? E aí, quando você está em alta velocidade no carro, se você for numa ponte grande, você vai escutar aquele barulho, tan, 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 que é você passando entre uma fenda e outra. Mas nesse caso aqui, meu objetivo aqui é explicar para vocês como é que eu faço o cálculo da dilatação linear de qualquer sólido, tá bom? Então, para você fazer o cálculo da dilatação linear de um sólido, você tem essas duas fórmulas, tá? A primeira é a variação da dilatação é igual o comprimento inicial vezes esse alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Ou esse outro aqui, ó, que é o comprimento final é igual ao comprimento inicial, que multiplica, parênteses, 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Qual é que eu prefiro usar? Geralmente eu prefiro usar essa, tá? Porque essa daqui também é uma variação dessa outra, né? Elas duas se complementam. Porque o que é variação? É o final menos inicial. Então, se você substituir o final menos inicial, você vai conseguir chegar nessa equação aqui, ok? Mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês na prática como é que eu faço esse cálculo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma questão aqui do livro de vocês, a questão 12, tá? O que é que fala a questão 12? Ela diz o seguinte, ó, uma régua de alumínio tem comprimento de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual é o seu comprimento em centímetros a 60 graus Celsius? Aí ele dado coeficiente de dilatação linear do alumínio está aqui, que é 2,5 vezes 10 elevado a 5. Então, para a gente resolver esse tipo de questãozinha aqui, certo? Que é uma questão muito comum e recorrente em todas as provas, né? Eu vou afastar aqui. É, como é que eu faço? Então, eu vou aqui anotar as informações, tá bom? Então, o que foi que ele disse para mim, ó? Ele falou que o comprimento inicial, ou seja, que o meu L0, ele é 200 centímetros. Tá aqui. Depois, o que foi que ele me falou, tá? Ele falou que a minha temperatura inicial, tá? É 20 graus Celsius. E minha temperatura final é 60 graus Celsius. Ok. E ele deu o coeficiente de dilatação linear, que é 2,5 vezes 10 elevado a menos 5. Então é só a gente aplicando a fórmula, tá? Que ele quer saber o comprimento final. Então eu vou utilizar essa formulazinha aqui básica, ó. Então, o que, é que a formulazinha diz? O seguinte, ó. Ela fala que o L é igual, né? O L final, que é o comprimento, né? L0, 1 mais alfa vezes a variação da temperatura. Então, vamos lá. Quem é o comprimento final que eu vou encontrar? Então, o comprimento final eu vou encontrar. Quem é o comprimento inicial? É 200, está aqui. 200. Então, vezes 1 mais... O coeficiente de dilatação linear deu na questão é 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação de temperatura. O que é variação? É o final menos o inicial. Então, o final é 60 e o inicial é 20. Agora aqui é só fazer essa matemáticazinha bem básica, tá certo, gente? 200, tá? Eu repito aqui o 200 vezes, tá? O 1 também eu repito, que eu vou trabalhar primeiro aqui entre parênteses, né? 60 menos 20 vai dar 40, né? Então, 40 vezes 2,5, 100. Então, vai ficar 100 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Vou repetir de novo, ó. 60 menos 20, 40, certo? 40 vezes 2,5, 100. Beleza? Aí ficou 100 vezes 10 elevado a menos 5. Quanto é 100 vezes 10 elevado a menos 5, professor? 100 vezes 10 elevado a menos 5, tá aqui, ó.
está elevado a menos 5. Então, ele tem que pular 5 casas decimais. Tá aqui o 100. A minha vírgula está aqui atrás, né? Então, ela vai pular uma, tá? Então, uma, duas, três. Mas são 5, tá? 4, 5. Então, na verdade, aqui vai ficar como? Então, o L vai ser igual a 200 vezes 1 mais, tá? 0,001. Beleza? 1 mais 0,001 vai dar quanto? Ó, vai dar, o L vai ser igual a 200 vezes. 200 vezes. 1 mais 0,001 vai dar 1,001. É fácil essa, né? E 200 vezes 1,001. Isso aqui você pode fazer aí na sua calculadorazinha, né? Ou então pode fazer no braço mesmo. Vai dar 200. Vai dar 200,2. 200,2 centímetros. Então, esse é o tamanho final quando ele sofreu esse tipo de variação de temperatura, tá? Ele tinha um comprimento de 200 centímetros. Quando ele pulou de 20 para 60, aumentou a temperatura. E você fez os cálculos aqui, colocando o coeficiente de dilatação linear desse material, né? Nesse caso o alumínio. E ele aumentou 200,2 centímetros, tá? Que é o comprimento final. Beleza, gente? É isso aí.